A gente tinha falado sobre a importância de uma boa reputação, mais do que um bom perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Funerais são melhores que festas. A dor é melhor do que a risada. A crítica vinda do sábio é melhor que o elogio vindo do tolo. Terminar é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. A sabedoria é melhor que a riqueza. E a sabedoria é melhor que o poder. Claro que para a gente que é crente, a gente concorda com isso tudo. O negócio é eu botar em prática, né? Essa é a parte complicada. Acredito que todo mundo aqui concorda com o que o texto está dizendo. O negócio, né? Eu costumo dizer que Deus tem um plano maravilhoso, só que o se você é a parte mais complicada do plano, né? E aí a gente tinha falado sobre o versículo 26, né? A armadilha da prostituta é mais amarga que a morte. E o princípio básico, né, que faz Salomão ter algumas conclusões a respeito das fontes da felicidade, né, ou de como a gente conduz a vida da gente, a gente vai observar aqui no versículo 13 que ele, já falei aqui algumas vezes, né, que Eclesiastes é um livro bem mal-humorado, né? E o autor, ele parece estar bem meio que desapontado com a vida, né? Pô, vivi tanto e no final, nisso que deu, né? Parece que está acontecendo isso. E o versículo 13 diz assim: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? E aí a gente observa aqui algo que para nós como cristãos vai entrar em conflito, porque a gente é do raciocínio de que nada está definido e que a gente pode ter uma história diferente, a gente pode ter uma nova história, mas o que eu percebo, pelo menos aqui, é em relação à questão de, inclusive, características, né? De todos nós temos alguns traços que, em vez de nós simplesmente negarmos a existência deles, nós deveríamos tirar proveito deles e aprender a lidar com eles, né? Então, eu vejo que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar características da gente, porque a gente quer muito ser como outra pessoa. Então, eu prefiro ler dessa forma e não de um modo determinista, até porque no Novo Testamento a gente vê que Deus muda a história de muita gente, como Deus muda a história da vida da gente. Tenho certeza que se a gente for perguntar sobre a história de conversão de cada um aqui, independentemente se nasceu na igreja, se nasceu na maternidade, se veio de algum lugar ou de outro, todos nós aqui temos uma história de conversão e alguma coisa que Deus fez na nossa vida. Claro que quem olha para nós e nos critica, entende que a gente deveria ser melhor, mas a gente que sabe de onde veio e a obra que Deus fez na vida da gente, a gente sabe que Deus mudou muita coisa, né? Então, é algo para nós pensarmos aqui. Uma outra questão, no versículo 14, a gente verifica, né, que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A questão da incerteza da vida, né? Um dia você está bem, mas no outro dia você pode estar com um problema. Às vezes você está com uma saúde boa e você pode ser surpreendido ou com um acidente ou de repente uma enfermidade que você nunca tinha experimentado, sentido, e aí você vai ao médico e descobre que há um problema genético na sua família e que você herdou aquilo ali. E eu costumo dizer, né, eu sei que tem gente que talvez possa ficar chateada comigo porque parece que eu estou sendo simplista, mas eu entendo que a vida, ela por si só, ela já é difícil. E se a gente ficar focando só nas coisas difíceis, a vida vai virar um inferno, porque, pensa bem, imagina, vamos lá, a gente aqui, Baixada Fluminense, violência o tempo todo. Se a gente pensar só nisso, a gente não sai de casa, a gente não dorme, a gente não anda, a gente vai ter pânico. Só que é o seguinte, a gente fazer isso vai mudar o problema da violência do lado de fora? Não vai.
Então, ou seja, se a gente focar naquilo que traz dor para a gente, eu entendo que a gente só vai aumentar essa dor. É como, por exemplo, a luz distribuída, ela ilumina, mas ela concentrada, ela é um laser. E às vezes a gente fica com foco em coisas que trazem dor, e em vez da gente ficar com foco naquilo que poderia nos abençoar, né? Então, olhando para cá para o texto, a gente vê o autor falando, né, sobre aproveitar o dia de hoje, já que a gente não sabe o dia de amanhã. E é interessante, né, que as pessoas, elas, diante de uma ameaça, elas sofrem hoje e vão sofrer amanhã, ou sofrem hoje quando amanhã a ameaça não se concretiza. Já pensou você sofrer por algo que não vai acontecer? Ou seja, você sofreu de bobo, né? Então, não é mesmo? Então aí às vezes, não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, tal, não sei quantos aqui lembram, né, de eu não sei se é biólogo ou se ele estudava, eu não sei o termo que se usa para pesquisador, não sei se era infectologista, né, mas fazendo uma previsão de milhões de mortos, né? E aí o que acontece? Tava uma perturbação, né, no meio de tantas pessoas queridas nossas, e assim, o crente tem dificuldade de ver ele nessa perturbação, porque o crente diz que vai para o céu, né? Ou será que nessas horas a gente pensa bem se vai ou se não vai? Mas assim, eu vi uma preocupação com morte entre crentes que eu confesso, eu achei estranho, né? Eu não estou dizendo que a gente vai procurar a morte, eu só estou dizendo que assim, o desespero que eu vi em alguns crentes, eu fiquei preocupado com a compreensão de eternidade que a nova safra de crentes tem hoje. Eu confesso que eu fiquei. Mas tirando essa parte, as predições, né? E assim, como é que eu posso dizer? Sim, perdemos pessoas queridas, perdemos. Pessoas morreram, mas eu me atrevo a dizer que foi muito mais por causa do ser humano do que por causa do vírus. Porque, por exemplo, a gente observa que quantos políticos aí contraem Covid e não morrem, né? Ou eles mentiram ou eles têm um tratamento que a gente não tem, uma das duas coisas, né? E assim, a gente vê, por exemplo, atletas, artistas, gente que, por exemplo, está aí. Se a gente for olhar a proporção dos famosos que ficaram contaminados e a proporção entre os que ficaram e os que morreram, olha a situação. Agora, no nosso caso, se a gente for observar, nossos hospitais, eles já eram sucateados. Os hospitais de campanha não chegaram a ser construídos. E se a coisa fosse do jeito que profetizaram, desculpa usar o verbo profetizar aqui, teriam construído os hospitais de campanha. Então a gente olha para essa série de situações, olha como ficou a cabeça de muitos de nós. Aí eu pergunto, por exemplo, ultimamente, né, está tendo uma mobilização em relação, acho que, não sei se foi semana passada, uma lei que foi aprovada, não sei em qual nível, né, qual instância, mas de que os síndicos poderiam levar o nome das pessoas que estavam envolvidas em violência doméstica nos apartamentos. Então, assim, se a gente observar bem, nem todo mundo está morrendo por causa de Covid, mas muita gente está morrendo por causa de neurose, psicose, transtorno de humor, violência doméstica, por incrível que pareça, né? Até a questão pelo fato do desemprego, de você não ter como botar o pão dentro de casa, né? Assim, imagina o que é, de repente, né, uma criança pedir um leite para o pai de madrugada e não tem como dar, né? E você tenta dar água com açúcar, você faz alguma coisa e a criança continua chorando, desespero. Imagina que de repente, né, a pessoa, por exemplo, ela não arruma emprego, ela não é mandada embora, ela não recebe o auxílio emergencial, ou o auxílio emergencial não é o suficiente. Como é que fica a cabeça dessa gente, né? Então, assim, se a gente for observar, muitas vezes nós estamos desidratando a nossa esperança, né? Nós estamos alimentando o nosso medo, nós estamos desperdiçando a nossa energia
por uma tragédia que muitas vezes não chega. Quer dizer, a tragédia chega, mas não a que a gente imaginou, a que a gente fabricou. Então é importante a gente parar para pensar nisso, né? Porque tudo começa com a nossa cabeça, né? É como eu já falei isso aqui uma vez, né? A moça está andando, né? Ela já tem um problema de autoestima, aí tem umas 3 meninas na esquina rindo. Ela vai tirar satisfação com as meninas porque ela acha que as meninas estão rindo dela, né? E assim, mesmo que estivesse, ofensa só gruda se a gente deixar, pô. Tá legal, Aí que é o caso. Tá rindo de mim, você é feio, tá, sou feio mesmo, e daí? Mudou alguma coisa? Vai pagar minhas contas? O que você tem a ver com isso? E vida que segue, né? Mas aí a gente fica alimentando, isso não vai ficar assim, porque não sei o que lá, e tal. E aí a gente deixa de curtir um momento que a gente não sabe se volta, né? Porque é aquele caso, eu fico alimentando uma mágoa, né, do irmão Carlos, vai que hoje é a minha última noite. Eu passei minha última noite com mágoa do irmão Carlos. Eu não peguei meu filho no colo, não abracei a minha esposa, eu não vi um bom filme, eu não liguei para o meu pai, eu não bati um papo com um amigo na vizinha, na vizinhança. Não, eu só fiquei em casa remoendo como é que eu fazia para me vingar dele amanhã. Só que o amanhã não chegou e meus últimos momentos de vida foi ficar alimentando o sentimento ruim. Quando eu penso que tem gente que realmente os últimos momentos de vida foi assim, chega a dar dó, né? E quando eu penso que um crente teve seus últimos momentos de vida assim, desculpa gente, esse cara foi burro, porque ele teve à disposição dele a vida abundante e viveu a vida medíocre por decisão própria. Eu não estou falando aqui, gente, da gente, somos seres humanos, a gente fica com raiva, a gente fica com medo. Eu estou dizendo que é o seguinte, a gente pode pelo menos fazer um esforço. A gente pode, por exemplo, digamos, eu briguei com a Gisele, eu posso ver um filme para me distrair, daqui a pouco aquela raiva passa, a gente está bem, a gente se abraça e vida que segue. Mas eu posso, em vez disso, ficar alimentando, porque eu sei, lembra do primeiro ano, lembra do segundo ano, 23 anos, lembra do terceiro ano, lembra? E aí como é que vai ser? Então a gente percebe, né, que vamos aproveitar o dia de hoje, porque é a única coisa que a gente tem. O ontem já passou, gente. Se a gente fez besteira, o que vai se fazer? Eu escolhi errado. Tá, mas já aconteceu, você não tem como voltar no passado. Mas e amanhã? Pô, amanhã pode até nem chegar. O que você tem é o agora. E o que você faz com o agora? Ou fica no passado, ou fica no futuro. Não está vivendo. Pode parecer bobeira, mas você não está sentindo o gosto do café que está bebendo. Embora pelo menos lá em casa eu compro o mais barato, né? O último que eu comprei era o Tá Bem. Gisele ficou com raiva de mim. Mas nesse caso, tá bem, eu falei, era para ele que vai. E aí nessa situação, por exemplo, a gente assim, deixa de sentir o gosto da comida, né? Pode parecer bobeira, mas poxa, você mastigar aquele pão com queijo, sentir o gosto do queijo. Gente, eu conheço idosos que não sentem mais gosto de comida, gente. Sabe o que é você comer sem sentir gosto de comida? E eu hoje posso sentir gosto de comida e estou eu aqui pensando como é que eu vou pagar a conta do mês de outubro. Eu não sei nem se eu estou vivo no mês de outubro. Não sei. Eduardo Campos, que era candidato a presidente, pegou um avião para fazer não sei o que, morreu no meio do caminho. E quem na casa onde caiu o avião imaginava que o avião ia cair ali? Avião passa todo dia, ninguém está esperando um avião cair na sua própria casa. A gente acha o quê? Amanhã eu pego aquele desgraçado, amanhã eu nem estou vivo, em vez de curtir a minha última noite, né? E a questão, né, de versículo 15 a 18, não se deve ser muito bom ou muito sábio. E aí a gente vê aqui, né, versículo 15, o vento bateu, estava no capítulo 2, versículo 15, deixa eu ver aqui, achei. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. A gente vive no Brasil, né? Acho que eu não preciso nem comentar esse versículo. Meninos como João Hélio, a gente perdeu. E gente que lesa a pátria, está viva até hoje, parece um Munhá, né? Não morre. Fazer o quê? E aí, continuando, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo?
né? E aí, o que acontece com a gente muitas vezes? A gente quer mostrar para os outros que a gente sabe mais do que os outros. Eu tenho receio disso porque a gente corre risco de passar vergonha, né? É que nem macho no trânsito, né? Ô palhaço! Ô palhaço! Eu lembro que um dia eu vi um camarada, né? Quase da altura que está esse ventilador ali. E aí nisso, um cara miudinho, né? E assim, o cara, ele era magro, baixinho. E aí o grandão, quando fechou o carro, foi para cima dele. Aí sai aquele cara miudinho com uma pistola cromada, bonita, brilhando, reluzente no sol. Aí o cara falou: volta, volta. E aí você viu aquele homem grandão se encolhendo e entrando. Era isso ou morrer. E ele, eu acredito que ele foi inteligente, ele preferiu passar vergonha do que morrer. Aí eu observo o seguinte: por quê? Porque ele achava que o único macho naquela via era ele. É como aquela pessoa que acha que a única pessoa que sabe sobre o assunto é ela. Aí chega a hora que passa vergonha. Ou então aquela pessoa que se acha a pessoa mais correta do mundo, só que ela não percebeu que ela deu um vacilo. E não sei se você já percebeu, quem é muito certinho, sempre tem alguém procurando falha nessa gente, né? O que não falta é isso, né? E aí, o que acontece? Está ela lá arrotando pureza. Aí alguém foi, pegou um podre dela ali e falou assim: olha aqui, ó. E com maior alegria, porque assim, quando a pessoa é muito metida certa, os outros parecem que tem prazer de esfregar na cara da pessoa que ela, né? Então, aí por exemplo, a recomendação é: olha, meu querido, não sejas, né? Não seja demasiadamente justo, obrigado. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E aí muitas vezes a pessoa, né, ela quer ser 100% correta num mundo que não é perfeito. E quando eu estou falando isso, pelo amor de Deus, eu não estou aqui justificando coisa errada. Eu só estou dizendo que assim, você não vive num mundo de santos. Então, às vezes existem aspectos políticos, até mesmo na igreja, que a pessoa que não está vendo o todo fala assim: mas isso não devia ter sido feito. Só que é o seguinte, aquela pessoa que está falando, ela está falando de longe. Ela não sabe o que é lidar com um problema, com o outro, com isso, com aquilo outro, né? Eu lembro de uma situação de uma pessoa que tinha cometido um pecado, não vou dizer grave, porque eu entendo que todo pecado é grave, mas de acordo com o moralismo da igreja era uma coisa bastante severa. E aí essa pessoa chegou e abriu o coração para o pastor falou assim: agora eu tenho que te excluir. Aí, ou seja, todo mundo vai ficar sabendo. Assim, aí, por exemplo, eu entendo que o pastor quis o quê? Ser muito correto. Só que em contrapartida, a gente pensa uma outra situação. Será que a gente fazendo isso, a gente está realmente satisfazendo as exigências da justiça de Deus? Ou a gente está aplacando a sede de sangue de algumas pessoas, né, que elas acham que elas são perfeitas, mas às vezes elas têm defeitos mais graves do que as outras, né? Como por exemplo, na minha caminhada cristã, eu já vi um pessoal de cabelo branco propor exclusão de adolescente grávida, mas quando a gente foi levantar a capivara dos indivíduos, né, assim, era um negócio que falava assim, né, aquilo que lá fora o povo chamava de velho safado. Então o que acontece? Aí tu olha com uma situação dessa e fala assim: poxa, eu não estou dizendo que a gente tem que, eu lembro de uma expressão, né, de um diácono, né, quando eu me recusei a excluir uma jovem que tinha engravidado, mas tinha se arrependido, casada já, está com a família e tudo tal, né? E ele falou que eu estava querendo abafar pecado. Eu falei: não, eu não entendo que é abafar pecado, eu entendo que exclusão é para quem não quer viver na igreja, né? E aquele caso vai para a Assembleia. Se a Assembleia excluir, a Assembleia é Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero ficar com a responsabilidade, né? E se alguém quiser me mostrar na Bíblia, me mostra, mas biblicamente eu tenho dificuldade para ver isso. Tradicionalmente eu tenho, mas agora biblicamente não, né? Tradicionalmente a menina que toma um anticoncepcional, que conhece os Paranauê, é casa de branco,
né? Tradicionalmente, a burra que não sabe fazer os paranauê é a que casava de rosa chá, de goiaba, salmão, né? E aí nesse caso, né, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não, tem que acontecer, né? Às vezes, por exemplo, né, situações, né, que não, mas era só fazer isso. Não era só fazer isso. Você está numa situação que para você é só fazer isso. Então eu estou falando nesse aspecto, mas vamos pensar numa questão de empresa. Imagina, por exemplo, uma igreja que fica situada numa favela onde você não tem light e onde não tem SEDAI. E aí? Como é que você vai fazer? Então, assim, são situações que, antes que alguém pense, gente, o pastor Roberlan não é a favor de gato, nem de luz, nem de água, nem de internet, né? E a gente sabe que tem igreja que faz gato. Mas agora, por exemplo, em relação a isso que eu estou dizendo, é que às vezes a gente quer ser bastante correto, do tipo, o matador vem para matar o meu filho está escondido debaixo da cama, aí, meu filho está ali, mas por que você entregou seu filho? Porque eu não posso mentir, né? Então, ou seja, assim, se a gente for olhar, será que eu estou errado de, por exemplo, peraí, meu Deus, me perdoa, mas eu não vou dizer onde meu filho está. Eu sei que isso que eu estou falando talvez esteja me complicando mais ainda, mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente quer ser tão correto que a gente acaba sendo mal. Porque imagina, por exemplo, aquela garota de 15, 16 anos que foi excluída, sabendo que aquele cara de 50 e tantos anos estava catando uma irmã dentro da membresia da igreja. Como é que fica o coração daquela menina? Como é que fica o sentimento dela em relação a uma igreja que a puniu, mas não puniu o outro? Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente quer ser muito correto e acaba sendo errado. Às vezes a gente quer ser muito sabido e acaba sendo burro. Porque eu entendo que uma das marcas da sabedoria é a humildade. Eu entendo que assim, as pessoas que realmente sabem, elas sabem o quanto não sabem, né? E geralmente são as ignorantes que não sabem. Então é como, por exemplo, aquela pessoa que ela não é médica, mas ela sabe mais do que o médico, né? Ela não é mecânica, mas sabe mais do que mecânico, né? E assim, às vezes ela até poderia saber, mas agora, como é que ela tem certeza que ela sabe? Então, daí onde vem a questão. Como eu tive um pastor que ele era suboficial da Marinha, que ele falava daqueles rapazes que vinham da academia, né? E aí, a academia que eu falo é de nível, né, intelectual. E aí nisso vinha, né, aquele oficial fazer isso, fazer aquilo outro, só que ele não tinha respeito pelo cabo velho. E qual era a questão? O cabo velho não tinha patente dele, o cabo velho não tinha lido o que ele tinha lido, não tinha estudado o que ele tinha estudado, mas tinha o chão de fábrica, sabia qual era a realidade. Então aí o que acontece? Faz isso, faz aquilo outro. Aí quando o comandante vem e vê, o que é isso? Foi o sub-fulano que fez, foi o tenente que mandou, eu só obedeci. Então, assim, às vezes, né, a gente poderia ganhar mais se a gente descesse alguns degraus, né, e conversasse com as pessoas assim, olha, eu sou imagem e semelhança de Deus, você também é imagem e semelhança de Deus, Deus me usa, Deus também te usa, eu posso estar errado, você pode estar errado, vamos sentar e conversar? Eu imagino quanta coisa a gente já não teria ganhado, né, na família, na igreja, no trabalho e assim por diante, né? Então, por exemplo, o meu gerente às vezes me chama de Roberlan, às vezes me chama de pastor e tal, aquela coisa todinha, e aí eu falo com ele, cara, eu vou aprender muita coisa contigo aqui. E eu vejo que assim, às vezes o pessoal fica com um certo constrangimento, porque como eu sou pastor e tudo tal, olha, o meu preparo, a unção que Deus me deu, o ministério que Deus me deu, não faz de mim alguém que sabe mais do que os outros. E existem coisas que eu não sei, que a outra pessoa pode me ensinar. Agora, eu não sei se dá para perceber que existe o outro inverso. É aquela pessoa que fala assim, por que eu vou atender o pastor? Ele é um amigo a mim, mas na hora que a bomba estoura, mas o pastor é ele, entendeu? Então, ou seja, o problema que a gente tem, né, pelo fato da gente se achar sábio demais,
ou se achar justo demais. E aí a gente acaba vendo que a gente não é quem a gente era e que a gente pensava. E não sei se vocês lembram quando Elias fala, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. A gente vê que o Elias que está indo lá para descer fogo no céu é o cara, né? Peito de super-homem. Vou fazer e vou acontecer. Debocha dos caras, dos profetas lá de Baal. Faz e acontece. Mas quando ele vê que é o seguinte, com fogo do céu, com milagre, com isso, com aquilo, o coração do rei e da rainha não se converteram. Aí vem aquele desânimo de assim, o que adianta a gente pregar se a gente não muda? A gente orienta, se a gente não melhora. Milagre acontece, essa gente não é transformada, quer saber? Já deu, para mim chega. Acabou para mim, né? E aí o que ele fala? Não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu achava que eu faria melhor, né? É aquele cara, não, porque se eu fosse o pastor, era só fazer isso. Eu hoje pago com a língua, por causa desses pensamentos, entendeu? Porque quando eu vi como a coisa era, né? Porque primeiro, eu era o quê? Aquele cara, né? Que conhecia igreja de laboratório, e aí eu tô vendo, é só fazer isso, isso e isso. Mas aí quando você vai vendo como as coisas são de fato, e que às vezes o pastor da gente não conta, aí você olha assim, rapaz, o jogo é desse jeito, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. O versículo seguinte, ele chega a dizer, né? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Então a gente, por exemplo, vai reparar, né, que diante dessa situação, tem aquela pessoa que assim, como o pastor falou, não dá para a gente ser 100% justo, mas eu também não estou dizendo que é para a gente ser descarado, eu não estou dizendo que é para a gente ser sem vergonha, né? A questão é que assim, o equilíbrio está no meio, porque até que ponto as nossas leis são justas? Até que ponto que aquilo que é legal realmente pode ser chamado de justiça? Até que ponto, né, a força policial está servindo e protegendo? Até que ponto a mídia, a imprensa, realmente está a serviço da verdade para informar o cidadão? Então, às vezes pode parecer que a gente está se rebelando contra o sistema, mas às vezes é o sistema que está fabricando monstros. Então, é importante a gente ter esse discernimento, por quê? Porque a gente pode estar a serviço do mal, achando que está a serviço de Deus. Houve um teólogo, né, Dietrich Bonhoeffer, ele, por exemplo, chegou a ser preso, porque ele batia de frente com o sistema de então, na Alemanha. E o que acontece? Enquanto alguns religiosos estavam aderindo ao nazismo ou não estavam batendo de frente com o nazismo, ele estava se posicionando. E o que acontece? Às vezes a gente pode ter aquela ideia, né, de assim, não, mas a Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus e tudo tal. A gente não está dizendo que é para a gente desrespeitar a autoridade. A gente só precisa lembrar daquilo que os discípulos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, enquanto a autoridade não está batendo de frente com a vontade de Deus, se eu bater de frente com a autoridade, estou sendo rebelde. Onde tem rebelião, não tem como, irmãos, tem Satanás. Seja rebelião contra pai, mãe, contra a autoridade política, religiosa, seja o que for, tem rebelião, tem Satanás. Porque o próprio Jesus respeita a autoridade de Pilatos, e quando Pilatos fala: você não está vendo que eu posso te soltar ou não? O que Pilatos fala? Você não teria nenhuma autoridade se do céu não fosse dado. Jesus, não estou falando do Zé das Couve ali da esquina não. Jesus respeita a autoridade de um político omisso. Olha bem. E às vezes eu quero ser melhor do que Jesus. Jesus respeita a autoridade dos seus pais. E tem uma geração de adoradores que não respeita pai e mãe e quer avivamento. Aí você percebe, né, que até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele fala do sacerdote como parede branquiçada, aí o cara briga com ele: como é que você fala assim do sumo sacerdote? Eu não sabia que era e tudo tal, não sei o que. Ele volta atrás porque aquele sumo sacerdote estava fazendo mau uso do nome de Deus, mas ele não estava respeitando necessariamente o canalha que estava naquele ministério, ele estava respeitando o ministério.
Então eu não sei se dá para perceber que isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa atitude de coração. E rebelde é rebelde. Ele só tem que buscar uma justificativa, porque no fundo, o que ele quer é adorar-se a si mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente verifica, né, que o texto está deixando claro, né, para nós, ó, não entra nessa da impiedade, e nem sejas louco, né, porque morrerias antes fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então a gente percebe que a importância de ter equilíbrio é aquele caso. Nós vivemos num país democrático, temos mecanismos, né, para denunciar, temos mecanismos para não eleger e assim por diante. Em relação, né, à questão dos pais, principalmente hoje em dia, a gente pode bater um papo com educação e com respeito. Mãe, desculpa, mas está errado por causa disso e disso. Né? Eu lembro, né, de alguns irmãos, né, que me chamavam para tomar um café. Aí ia todo mundo para tomar um café, a gente batia papo até que pá, né? E aí você via todo um cuidado, sabe, todo um carinho, todo um respeito para deixar claro o seguinte: olha, pastor, eu estou do seu lado, mas tem como olhar a partir desse ângulo aqui? Não tem como você não atender. Agora, tem gente que infelizmente ou é um extremo ou é outro, e aí é aquele caso, né? A ponte Rio-Niterói, que não é uma pessoa, é flexível, porque quem não é flexível, quebra. E aí o texto está deixando claro: olha, não pega o caminho de quebrar, por que você vai se destruir? Né? Aí a pessoa, ela vai ser muito correta no Brasil, ela vai ser muito correta na quebrada, ela vai ser muito correta onde ninguém é muito correto. E aí, diga-se de passagem, às vezes ela vai ser muito correta, né, na igreja, e vai cometer injustiça, porque ela vai ser muito correta aqui, mas ela não vai conseguir ser muito correta lá. Todo mundo vai estar junto com ela para fazer o que é certo numa situação. Quando for na outra, prender o ladrão de carteira é uma coisa, prender o dono do mercado é outra. É um negócio para a gente pensar.